Os artrópodes vetores, eles precisam, a saliva deles é essencial para a transmissão da doença. Então isso começou com, por exemplo, a leishmaniose, que é transmitida por flebótomos. Existem estudos da década de 80 que mostraram que se você inocular a leishmania sozinha, num animal de experimentação, praticamente a lesão que ela causa não é tão evidente assim. Mas se você misturar um pouquinho da saliva do flebótomo e injetar a leishmania, aí você tem uma doença muito mais agressiva do que a leishmania sozinha. Então foi a partir de algumas evidências nesse sentido que se viu que a saliva não era apenas um veículo para a transmissão, mas ela participava ativamente da transmissão e bem provavelmente da infectividade desses micro-organismos, desses patógenos. Os dados do laboratório eles mostram o seguinte, que a saliva do Aedes ela é capaz, por exemplo, de matar linfócitos, né? Os linfócitos são células sanguíneas que são importantes para para combater uma série de doenças. Então a saliva do Aedes especificamente, mas a saliva de outros insetos vetores não. Então é uma atividade que o Aedes desenvolveu ao longo da evolução e a gente não sabe por quê, o fato é que ele mata. A gente também está em andamento, esse dado já está publicado, né? Mas o que está em andamento atualmente é a ação em um outro tipo de célula do nosso sistema imunológico chamada macrófago. Os macrófagos eles são células que fazem a fagocitose. Então quando você tem um micro-organismo que invade o seu corpo, elas estão entre as primeiras células que vão englobar esse patógeno e eventualmente matar esse micro-organismo. E nós vimos que a saliva ela afeta a biologia dessa célula, ou seja, ela não cumpre tão bem a sua função. E aí puxa a questão do anti-inflamatório, porque o macrófago é uma célula que em determinadas condições ele produz moléculas que são inflamatórias, entre elas citocinas, mediadores lipídicos e outras, né? Essa produção dessas citocinas e outras moléculas é diminuída, né? Por exemplo, uma outra molécula que é microbicida, que é chamada de óxido nítrico, a saliva do Aedes aegypti ela diminui a produção dessa molécula microbicida, né? Então a pergunta básica foi, por que não verificar se a gente pode controlar ou modular essa ativação do sistema imune usando um produto derivado da saliva? O grupo do Anderson descobriu que a saliva do mosquito pode ser anti-inflamatória. Mas como é que se faz para tirar saliva de mosquito? O processo é um processo de dissecção, né? Nós temos aí um microscópio especial, a gente chama de lupa estereoscópica, que aumenta, você tem um aumento do campo de visão do mosquito. E no caso do Aedes aegypti, na hora que você remove a cabeça, esse mosquito é anestesiado a baixas temperaturas, né? E aí é removida a cabeça do mosquito. E, em geral, a glândula salivar ela fica na região do tórax, né? Ela fica numa região do tórax, no meio de um tecido que é chamado de tecido gorduroso. E aí você tem pessoas que são treinadas, né, especializadas para identificar no meio desse tecido o que é a glândula salivar e o que é o tecido gorduroso. Você separa, é um par de glândulas salivares e você separa um a um esses pares, né? E coloca num material, numa salina ou numa solução fisiológica. Então há uma ruptura dessa glândula salivar que libera saliva. É feita uma centrifugação para que você separe o material particulado que não nos interessa com o material solúvel, que seriam as moléculas salivares. Esse material é recolhido e depois é feita uma filtragem. Então nós temos um material estéreo que já está pronto para ser usado. A gente guarda isso a temperatura, baixas temperaturas, menos 80 graus no ultra freezer, e esse material é usado ao longo dos anos, então é assim que a gente guarda a baba do mosquito. Anderson iniciou uma colaboração com a Faculdade de Farmácia da USP em Ribeirão Preto, que aplicou a saliva do mosquito em alguns camundongos com doenças inflamatórias do intestino. Além de não ter se mostrado tóxica para as células, a saliva do mosquito diminuiu os sintomas de doenças como a colite ulcerativa e a doença de Crohn. Basicamente, eu passei a produzir lotes de saliva de Aedes aegypti. Nós temos um processo de validação de atividade biológica para poder comparar esses lotes e eu enviava esse material para Ribeirão Preto e dava o suporte
científico da parte do vetor. Então eles faziam um experimento e nós discutimos, tá, qual seria a próxima etapa? E isso acabou avançando e nós descobrimos então esse potencial anti-inflamatório e que para os animais que têm essa doença, os animais têm um quadro clínico muito menos severo. Obviamente nós estamos falando de uma mistura de moléculas. É diferente de quando você tem uma molécula isolada, como por exemplo uma aspirina. Você tem parâmetros para avaliar se 10 mg de aspirina estão tendo o efeito que é esperado de 10 mg. No caso da saliva, você tem uma mistura que pode chegar a dezenas, talvez até uma centena de moléculas diferentes nessa mistura, né? Então, como o processo de retirada e dissecção das glândulas, ele é um processo que é bastante laborioso, né? A pessoa é um processo físico, a pessoa tira um por um, e isso pode ter variação de lote para lote. Nós utilizamos a morte dos linfócitos como um parâmetro de qualidade do nosso material. Então nós sabemos hoje que concentrações de 10 microgramas por ml da mistura como um todo, isso 10 microgramas por ml de proteínas, é capaz de matar 100% dos linfócitos que nós colocamos em cultura com esse material. Tá? Então a gente utiliza esse parâmetro biológico como uma forma de fazer um controle de qualidade para dizer esse lote está semelhante a um lote anterior. E a partir daí nós fornecemos isso para os colaboradores e também fazemos uma segunda etapa. Então se o efeito biológico, ou seja, a terapia para a doença inflamatória intestinal funcionou, então agora a gente precisa tentar identificar quais são as moléculas que estão fazendo isso.